Olá, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem. Eu sou Rui Lima, professor de matemática da Academia de Estudos de Fernando Beltrão, e essas são as aulas de Matemática Plus. Estamos aqui na semana de número 54. Continuamos a trabalhar logaritmos. Nessa semana vai ter algo bem legal, que é na quarta-feira nós vamos ter um aulão de logaritmos, com aplicações do logaritmo na química, por exemplo, pH, decaimento radioativo, ou então também na biologia, crescimento populacional, na física com acústica. Então você vai ver como é que aparece o logaritmo, não só nas provas de matemática, mas também nas provas de outras disciplinas, como química, física, por exemplo. Agora se liga que esse vídeo é sobre logaritmos decimais. Vão ser propriedades que vão te enriquecer no conhecimento matemático, principalmente em logaritmos. Então, normalmente as pessoas não trabalham com isso, mas você vai adquirir essa bagagem e vai ver o quanto vai facilitar isso para você. Também vamos fazer questões do Exame Nacional do Ensino Médio e de outros vestibulares. Então se liga no vídeo que tá massa, tudo feito com muito carinho para você. Olha, logaritmo decimal, a gente sabe que é aquele logaritmo de base qual? 10. Logaritmo decimal é aquele logaritmo de base 10. Então, por convenção, a gente até já sabe, né, que se não aparece a base do logaritmo, é base 10, galera. Olha, imagine que você tivesse o seguinte exemplo. Se log de 2 é igual a 0,301, você quer saber qual o valor de log de 2000. Então eu vou pegar 2000, e eu posso escrever esse 2000 como um produto de 1000 por 2. Mas a gente aprendeu que o logaritmo de quê? De um produto é a soma dos logaritmos na mesma base. Eu vou até colocar aqui, ó, é como se fosse a propriedadezinha que você precisa para passar adiante. Para passar adiante, eu preciso lembrar que toda vez que eu tiver um logaritmo de um produto na mesma base, isso é a soma dos logaritmos. Para você lembrar aqui, ó, fazer uma conexão de como você pode entender essa propriedade, que logaritmo é expoente, e você está pedindo o expoente de um produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então aqui nós podemos ter logaritmo de 1000, mais o logaritmo de quanto? De 2. 1000 é 10 a terceira. 1000 é 10 a terceira. E a gente sabe que logaritmo de b elevado a n, ó, mais uma vez, uma outra propriedadezinha, toda vez que nós tivermos aqui logaritmo de uma potência de uma mesma base, log de b elevado a n na base b, isso é n. Logaritmo é expoente, não é verdade? Então nós vamos ter 1000 é 10 a terceira. Então eu vou ter log de 10 a terceira. Log de 2 já foi colocado, que é 0,301. E aqui, ó, vai ficar 3,301. Olha, a parte inteira do logaritmo, recebe um nome, assim como a parte decimal recebe o nome. A parte inteira do logaritmo é chamada de característica. É a característica do logaritmo. E a parte decimal, ela é chamada de mantissa. Rui, o que é a mantissa? A mantissa são valores tabelados, não negativos. Não posso esquecer, mantissa jamais será negativa. A mantissa jamais será negativa. Eu tenho duas filhas, queria ter colocado o nome de uma de Mantissa. Por quê?
porque jamais seria uma pessoa negativa. E a outra, eu queria chamar de adiabática. Por quê? Porque não trocaria calor com ninguém. Ajuda. Então, vê só. A parte inteira do logaritmo, a parte inteira do logaritmo é a característica. E a parte decimal, composta por esses algarismos da parte decimal, é a mantissa. Então, se nós olharmos aqui direitinho, vê o que nós vamos ter aqui. Rui, eu sei que logaritmo de 2 foi dado na questão como sendo quanto? 0,301. Mas eu estou interessado, Rui, em achar o log de 20. Eu estou interessado em achar o log de 200. O log de 2000 que nós já encontramos pelaquele processo. Rui, eu também estou interessado em achar o log de 0,2 e de achar o log, por exemplo, de 0,02. Me ajuda a ver aqui o que é que a gente tem. Aqui seria 2 vezes 10, 10 vezes 2. Log de 10 na base 10 é 1. Aí seria log de 10 mais o log 2, 1,301. 200 é 100 vezes 2. Mas quanto é o log de 100 na base 10? 100 é 10 ao quadrado. Então teria 2,301. 2000 é quanto? 1000 vezes 2. Então seria 1000, log de 1000, 1000 é 10 à terceira. Então seria 3,301. 0,2 é 10 a menos 1. Então seria menos 1 mais 0,301. Da mesma forma que aqui seria 10 a menos 2 vezes 2. Então seria menos 2 mais 0,301. Esses são os logaritmos. Aí vê só, nós calculamos aqui o logaritmo. Se eu chamar de C a característica, lembra que característica é a parte inteira do logaritmo. Lembra que característica é a parte inteira do logaritmo, não é verdade, pessoal? Então, se a gente chamar de C a parte inteira do logaritmo, nós vamos ter aqui que a característica aqui é 0. Nesse caso, que a característica é 1. Nesse caso, que a característica é 2. Nesse caso, que a característica é 3. Nesse caso, a característica é menos 1. Cuidado. Nesse caso, a característica é menos 2. Então, nós vamos ter o seguinte. E a mantissa? Todos esses números têm a mesma mantissa. 301, 301. Todos eles têm a mesma mantissa. Um fato importante aqui, ó, é que quando esse número é maior do que 1, nós vamos ter uma relação para encontrar a sua característica. E quando for um número entre 0 e 1, nós vamos ter outra relação. A mantissa é sempre a mesma. Por quê, Rui? Olha o que é que nós temos aqui. Nesse caso, se nós pegarmos aqui um exemplo, vou pegar e vou até destacar esse exemplo aqui, ó. Log de 2, log de 2 não, log de 200 vai ser 2,301. Se eu pegar aqui, por exemplo, o log de 0,02 é menos 2 mais 0,301, que na realidade, né, quando somarmos esse menos 2 mais 0,301, nós iríamos obter menos 1,699. Cuidado. Cuidado no seguinte. Rui,
Aqui, quando tivermos essa situação, nós temos que a característica é 2. E a mantiça, ela é o quê? 301. Aqui, cuidado, a característica não é -1. A característica aqui é -2. E a mantiça é 301, que é a parte decimal. Por que a característica não é -1? A característica não vai ser -1, porque se a característica fosse -1, a mantiça seria -0699. E mantiça não pode ser negativa. Não esquece disso. Mantiça jamais será negativa. Então, ó, característica 0, mantiça 301. Característica 1, mantiça 301. Característica 2, mantiça 301. Característica 3, mantiça 301. Característica -1, mantiça 301. Característica -2, mantiça 301. Rui, tem como eu generalizar isso aí? Tem como a gente encontrar uma relação para o número e a sua característica? Claro que tem. E você vai aprender aqui o seguinte: toda vez que você tiver um número assim, vamos colocar assim, 2000, por exemplo, log de 2000. Rui, se eu tiver log de 123,5. Rui, se eu tiver log de 7. Se eu tiver log de 0,02. E se eu tiver log de 0,000103. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar apenas para o logaritmando. Como é que a gente vai olhar para o logaritmando? A gente vai fazer assim. Eu pergunto a vocês: quantas casas decimais, quantos algarismos, qual é o número de algarismos, qual é o número de algarismos, qual é o número de algarismos da parte inteira do logaritmando, da parte inteira do logaritmando. Qual o número de algarismos da parte inteira do logaritmando. Depois a gente vai ver quais são as aplicações disso em questões do tipo do Enem. Beleza? Existem problemas para achar o número de algarismos de um número que a gente faz assim. Vê, ó, a parte inteira daqui, ela tem 4 algarismos. Se ela tem 4 algarismos, é como se você olhasse para a ordem de grandeza. Sim, Rui, a ordem de grandeza. Isso é um número que foi 1000, 2000, milhares. É 10 a terceira, a característica é 3. Se você pegar esse número daqui e olhar cento alguma coisa, é centena, centena é 10 ao quadrado, a característica é 2. Aí você já pode fazer uma relação que é a seguinte: quando o número ele é maior que 1, e tem na sua parte inteira n algarismos, a característica é n-1. Um número que tem 4 algarismos na sua parte inteira, a característica é 3. Um número que tem 3 algarismos na sua parte inteira, a característica é 2. Isso aqui significa dizer para a gente que o logaritmo aqui de 2000, ele é 3 alguma coisa. Como a gente já tinha calculado, né, é 3,301. Então, vê essa relação da característica aqui. Rui, esse número aqui, vamos lá, galera, ele só tem um algarismo na parte inteira, então a característica é 0. Esse número aqui, quando a gente for olhar essa potência de 10, é 10 a -2, a característica é -2. Como é que você pega a característica, ela vai ser esse número
de algarismos da parte inteira, menos 1. Mas aqui você conta o número de zeros, a quantidade de zeros que está antes do primeiro algarismo significativo, do primeiro algarismo diferente de zero. Então, por exemplo, aqui eu teria quantos? 1, 2, 3, 4. Então, característica seria menos 4. Nós temos duas possibilidades para achar a característica, que é a parte inteira do logaritmo. A primeira delas é a seguinte: quando o número é maior que 1, nós vamos ter o que se esse número é maior que 1? Vai ser a quantidade de algarismos da parte inteira menos 1. Se o número é um número entre 0 e 1, você vê menos a quantidade de algarismos após o primeiro algarismo diferente de zero, o primeiro algarismo significativo. Vamos mais exemplos. Se eu tivesse log de 72.530,5 e se eu tivesse log de 0,007, eu queria saber qual é a característica aqui. Quantos algarismos tem a parte inteira do logaritmando? Ela tem 5 algarismos. Se ela tem 5 algarismos, a parte inteira, significa dizer que a característica é 4. Esse logaritmo é 4, alguma coisa. Quantos zeros antecedem o primeiro algarismo diferente de zero? São 3, então é menos 3. Beleza? Isso é menos 3 mais a mantissa, que lembra que é positiva. E como é que eu acho a mantissa? Valores tabelados positivos. Agora, não confunda bife à milanesa, né, com bife ali na mesa. Não tem isso? Se eu perguntasse a vocês o seguinte, se eu tivesse isso aqui, eu queria saber qual é a característica desse logaritmo. A característica desse logaritmo é 1, porque como tem dois algarismos no logaritmando, vai ser 2 menos 1 na parte inteira, vai ser 1. Esse logaritmo aqui é 1, alguma coisa. E qual é a característica aqui? A característica é 12, porque aqui, ó, nós temos que a parte inteira é 12. Tá legal? Tranquilos? Não confunda. Quando a gente conhece o logaritmando e ele é maior que 1, a característica é a quantidade de algarismos menos 1. Quando a gente conhece o logaritmo, ele é a característica é a parte inteira desse logaritmo. Tá legal? Então agora nós vamos fazer a nossa primeira questão disso aqui, que ele fala o seguinte: a soma das características dos logaritmos decimais é qual? Então vamos achar uma a uma log de 3,2. Olha, log de 158, log de 0,8. O que é que nós temos aqui, galera, que nós aprendemos direitinho? Característica é a parte inteira do logaritmo. Mas, se a gente conhece o logaritmando, como a parte inteira dele aqui só tem uma casa decimal, a característica dele é 0. Esse logaritmo é 0, alguma coisa. Lembra que é a unidade, né? Aqui, ó, a parte inteira tem 3 algarismos. Centena, 10 ao quadrado. Então, característica 2. Aqui tem 1 zero antes do primeiro algarismo diferente de 0, é menos 1. Claro, isso aqui é unidade, é 10 elevado a 0. Isso é centena, é 10 ao quadrado, característica 2. Isso aqui é décimos, 10 a menos 1. Como ele queria a soma dessas características, ele está interessado com 0 mais 2 menos 1, que vai dar 1, cuja resposta está na letra C. Ok? Característica
Lembra que quando você conhece o logaritmando, que nesse caso é a quantidade de algarismos do logaritmando menos 1, desde que seja maior que 1. E se for um número entre 0 e 1, é menos a quantidade de zeros que precedem o primeiro algarismo diferente de zero. Nesse caso, ele dá o número e a sua característica. Então ele quer, na letra A, que você calcule os valores de log de x. Então eu quero log de 301. Como esse número ele é 301 da ordem da centena, 10 ao quadrado, a característica é 2. Ou então, como tem 3 algarismos da parte inteira, já seria 3 menos 1, 2, e você repete a característica que ele deu. Agora, se nós tivermos log de 303, também tem 3 algarismos na parte inteira, vai ser a quantidade de algarismo da parte inteira menos 1, 4, 8, 1, 4. E se nós tivermos log de 304, vai ser 2,4829. Beleza? Letra A aí tá ok. Nas características de todos esses números são 2. Mas agora, ele quer que você calcule, na letra B, os valores aproximados de quanto? Log de 3,04. 3,04, eu sei que isso aqui vai ter característica quanto? Se ele tem um algarismo na parte inteira, a característica é 0. E a mantice é a mesma dessa daqui. Então vai ficar 4, 8, 2, 9. Já no outro logaritmo, eu quero o log de 3010. 3010 é um número que possui 4 algarismos na sua parte inteira. Então a característica é 3. E a mantissa é a mesma de 301. 4, 7, 8, 6. Então achamos aí. E agora a gente quer uma estimativa, a gente quer um valor aproximado, não é verdade? Porque ele quer o log de 302. E 302 está aqui. Uma maneira de estimar isso, caiu aí uma vez uma tabelinha desse tipo na prova de Química do Enem. E como você queria um valor aproximado lá para calcular um pH, você poderia ter pego a média. Então, o log de 302, ele vai ser a média entre o log de 301, aproximadamente, na realidade não é igual, né? Mas o log de 303. Estou fazendo aqui uma estimativa. Então, o log de 301, nós já achamos que é 2,4786. E o log de 303, 2,4814. Quando pegarmos aqui e dividir por 2, isso vai dar mais ou menos 2,48. Então, essa foi uma estimativa que a gente fez diante dessa tabuazinha de logaritmos, que é chamada, essas tabelas de logaritmos, são chamadas tábuas de logaritmos. Ok? Vamos ver agora como é que pode aparecer isso contextualizado. Então, se liga nessa questão aqui, que foi uma questão do Enem, que ele diz assim: um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essas atingem a altura de quanto, galera? De 30 centímetros. 30 centímetros de altura. Aí ele diz que ele estudou, o jardineiro, o crescimento de suas plantas e obteve uma fórmula. Vamos escrever essa fórmula aqui, ó. A altura é 5 vezes o logaritmo na base 2 de t mais 1. Em que t é o quê? É o tempo e h é a altura.
o tempo contado aí em dias, Aí ele diz que a altura máxima vai ser 40 centímetros. Então, a partir de quantos dias ela vai alcançar a sua altura máxima? Então, que ele vai colocar aqui. Então, a gente vai ter duas possibilidades, na verdade. Vamos ver logo o tempo necessário para ser colocada à venda. Para ser colocada à venda, nós vamos ter a seguinte equação: 5 vezes o log na base 2 de t mais 1 vai ter que atingir 30. E agora, nós vamos separar aqui 5 vezes o log, vou chamar de t' mais 1, para não confundir com outro, para ser colocado à venda, igual a 40, que é quando ela atinge a sua altura máxima. Esse 5, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, pode ser simplificado aqui, não é? E simplificando, nós obtemos 6. Aqui vamos fazer os dois ao mesmo tempo, que aqui a gente também obtém 8. Rui, o que é que nós aplicaremos aqui? Apenas a definição de logaritmo. E todos vocês sacam que logaritmo de A na base B igual a C, o que é que nós vamos ter? Que B elevado a C igual a A. Então, nós vamos ter que T mais 1 é 2 a sexta. T mais 1 é igual a 64, 2 a sexta. T mais 1 é 63. Opa, cuidado, ó, distrator aqui. E nesse caso, 2 elevado a 8 é igual a T' mais 1. T' mais 1 é igual a 2 à oitava. Mais 2 à oitava, quanto é 2 à oitava? 2 à oitava vai dar 256. Então, T' daria 255. 255 dias, 63 dias. Então, colocada à venda essa planta, quantos dias vão ser necessários para que ela atinja, depois de colocada à venda, ela atinja a sua altura máxima? É só a gente pegar 255 dias, que é o tempo necessário para atingir 40 centímetros, e eu retirar quanto? Esse 63, que foi o período que ela precisou para ser colocada à venda. 3 para 5, 2, na verdade. Aí aqui, ó, 6 para 15 vai dar 9. Então vão dar 192 dias, cuja resposta está na letra D de dado, ok? Cuja resposta está na letra D de dado. Então, questão bem legal aí, que a gente precisou dessa bagagem aí de logaritmo. Agora, olha essa questão 4, que é uma questão assim mais tradicional, mas é algo que você precisa, né, de operações de logaritmo. Veja, ele falou que a gente conhece, foi dado na questão, que o log de 2 na base 7 é igual a W. E nós estamos interessados em achar o log de 14 na base 4. Log de 14 na base 4. O que fazer aí para a gente achar o log de 14 na base 4? Olha, primeiro fato que a gente poderia ter é eu escrever aqui esse 4 como sendo, vamos deixar assim, né? Log de 14, eu vou botar log de 14 na base 7, porque aqui está na base 7, dividido pelo log de 4 na base 7. Rui, que danado tu fez aí? Tu poderia explicar para a gente o que foi que a gente fez aqui? Claro, galera. O que é que nós utilizamos aqui? Nós utilizamos a chamada mudança de base. A propriedade de mudança de base. Como assim, Rui, a propriedade de mudança de base?
Mudança de base pelo seguinte motivo. Toda vez que nós tivermos aqui, ó, logaritmo de A na base B, se a gente quiser passar para uma base C, eu faço log de A na base C, log de B na base C. Dá um exemplo. Log de 14 na base 4. Como o meu logaritmo aqui ele foi dado na base 7, eu tentei escrever tudo na base 7. Então eu fiquei com log de 14 na base 7, log de 4 na base 7. Mas 14 a gente escreve como sendo 7 vezes 2. E 4 a gente escreve como sendo 2 ao quadrado, não é verdade? Na base 7. Lembra que é base 7. Logaritmo do produto, não podemos esquecer que toda vez que tivermos log de A vezes C na base B, ele está associado à soma dos logaritmos na mesma base. Não é verdade? Então, isso aqui vai ser log de 7 na base 7 mais log de 2 na base 7. Dividido por quanto? Não esquece, logaritmo de uma potência. Se tiver um expoente aqui, esse expoente multiplica esse logaritmo. Como assim, Rui? Não há problema, vamos escrever essa propriedade toda vez que nós tivermos log de A elevado a n na base B, esse n ele multiplica o logaritmo. N log de A na base B. Então, nós vamos ter 2 vezes o log de 2 na base 7. Então, agora, finalizando, log de 7 na base 7 é 1, não é? Porque log de B na base B é 1. Log de 2 na base 7 foi dado como W. Então, aqui, 2W. A resposta para essa questão está na letra E. W mais 1 sobre 2W. 1 mais W igual a W mais 1, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Então, a grande chave disso foi a chamada mudança de base. Log de A na base B, eu posso escrever como sendo log de A na base C, dividido pelo log de B na base C. Fiz isso aqui para passar para a base 7, porque o logaritmo que foi dado foi na base 7. Tá legal? Tranquilos? E agora, mais uma questãozinha. Foi uma questãozinha aí do Enem PPL. Olha o que é que nós temos aqui. Ele fala Charles Richter, que é o da escala Richter, né, dos terremotos. Então, e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter. E aí ele coloca, quando ele é uma escala logarítmica, se baseia nisso, pequeno, médio, extremo, e aí vai. Para calcular, ele expressou essa magnitude S como sendo 3,30 mais log de A vezes F, isso na base 10, que representa a amplitude máxima da onda registrada pelo sismógrafo em micrômetro, 10 a menos 6 metros. Aí aqui, ó, representada pela frequência de onda, e ele disse que era 2.000 e uma frequência aqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar 3,30 log, ele falou que o A era quanto? A é a amplitude máxima, e essa amplitude máxima foi dada aqui, ó, que era 2.000, e a frequência é 0,2. E a frequência é 0,2. Então, nós vamos ficar com 3,3 mais log na base 10 de 400. Precisamos calcular o log de 400.
Como é que nós podemos calcular o log de 400? Eu posso escrever 400 como 4 vezes 100, ou seja, como 100 vezes 2 ao quadrado. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos na mesma base. Então, nós vamos ter log de 100 mais o log de 2 ao quadrado. Não posso esquecer. Logaritmo do produto, soma dos logaritmos na mesma base. Log de 100 é fácil, né, galera? Porque 100 é 10 ao quadrado. Então, isso vai ser 2. E esse expoente aqui, a gente já aprendeu, já usou aí, ele vai multiplicar o logaritmo. Então, vai ser 2 vezes o log de 3, que foi dado como aproximação log de 2, que é 0,3. Então, ficamos com 3,3 mais 2 dá 5,3, mais 6, que vai dar 5,9. Essa é a magnitude do terremoto. 5,9 na minha tabelinha, ele está aqui, ó, porque pode ser igual, né? Igual a 5,9. Então, ele foi classificado como moderado. Então, vê só, criamos uma bagagem maior sobre a característica e a mantiça de um logaritmo. Característica é a parte inteira do logaritmando, menos é a parte inteira do logaritmo. Se eu olhar para o logaritmando, e a mantiça é a parte decimal. Lembra que mantiça jamais será negativa. E se eu olho para o logaritmando, a característica a gente tem duas regrinhas. Quando é um número maior que 1, é a quantidade de algarismos menos 1. E quando tem um número que entre 0 e 1, é a quantidade de zeros que menos a quantidade de zeros que antecedem o primeiro algarismo diferente de zero. Vê, ó, um fato importante, se eu te perguntasse assim, ó, uma aplicação, quantos algarismos tem 2 elevado a 65. 2 elevado a 65. E se eu te dissesse assim, use logaritmo de 2 como sendo 0,301. Vê, galera, um número da forma 10 elevado a n, esse número, se n for um número natural, ele vai ter n mais 1 algarismos. Por quê? Porque ele tem 1 e n zeros. Então ele tem n mais 1 algarismos. Ele tem n mais 1 algarismos. Então, toda vez que a gente quiser encontrar a quantidade de algarismos de um número, um caminho que nós podemos seguir é esse de calcular o seu logaritmo. Porque calculando o seu logaritmo, eu vou ter a sua característica. Então, o log de 65 na base 10, isso é 65 vezes o log de 2. Mas o log de 2, ele deu como sendo 0,301. E aí nós precisamos calcular quanto? 65 vezes 0,301. E quanto é que vai ser, galera? 65 vezes 0,301. Então, ó, 65 vezes 0,301, isso aqui vai dar 19,565. Nós poderíamos dizer que a característica é 19 e que a mantiça é 565, por exemplo. Não é verdade? E a mantiça seria 565 desse número. Mas se um número ele tem característica 19, significa dizer, nós não podemos esquecer disso, que ele vai ter 20 algarismos na sua parte inteira. Lembra, se o número tem n algarismos na sua parte inteira,
você tem que a sua característica é n-1. Então, se a sua característica é 19, significa dizer que ele vai ter 20 algarismos na sua parte inteira.